Exposição da Epístola aos Gálatas. Introdução. A Galácia era uma província romana que nos tempos do apóstolo Paulo se localizava na região chamada de Ásia Menor. Hoje, tal região pertence ao país da Turquia. Essa província foi evangelizada pelo apóstolo Paulo em sua primeira viagem missionária, conforme descreve o livro de Atos dos Apóstolos, nos capítulos 13 e 14. A carta aos Gálatas foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo entre os anos 48 a 60 d.C., e acredita-se que esta foi uma das primeiras cartas que Paulo escreveu, se não a primeira. Provavelmente a carta se destinou às igrejas do sul da Galácia, as quais ficavam nas cidades de Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Quanto ao estilo literário da carta, podemos observar que, apesar de ter trechos de apologética, que é uma defesa da fé, Paulo usa uma linguagem chamada retórica deliberativa, que é um estilo de oratória que buscava fazer com que as pessoas mudassem o comportamento. Paulo, ao escrever esta carta, usa uma argumentação bastante racional e não emocional, buscando colocar na mente de seus leitores e ouvintes o verdadeiro entendimento do Evangelho e não provocar emoções passageiras. Esta ainda é tida como uma carta severa, pois é uma carta de repreensão de Paulo aos crentes da Galácia. Mas qual era o objetivo de Paulo ao escrever esta carta? O que estava acontecendo em tais igrejas para Paulo escrever uma carta severa de repreensão? Bom, em primeiro lugar, Paulo escreve a carta para defender que a salvação é somente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Ocorre que algumas pessoas se introduziram nas igrejas da Galácia, provavelmente fariseus que se diziam convertidos ao cristianismo, conhecidos como judaizantes, e traziam a mensagem que se os gentios não guardassem a lei mosaica, principalmente no tocante à circuncisão, não seriam salvos. Portanto, a carta visa refutar tal ensino e levar os Gálatas a abandonar essa mentalidade e crer que a salvação era somente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, sem as obras da lei. O segundo objetivo de Paulo era defender que a graça leva a uma vida santa. Um dos argumentos dos mestres judaicos é que, ao se abandonar a lei mosaica, os crentes seriam levados a uma vida de iniquidade. Mas Paulo apresenta os frutos do Espírito no capítulo 5 para demonstrar a mudança que Deus faz no interior do homem, o levando a uma vida santa como reflexo de sua conversão. Por terceiro, a carta visava defender o apostolado de Paulo. Paulo faz uma defesa de seu apostolado, pois esses mestres judaicos o acusavam de não ser um apóstolo original e, por isso, desprovido de autoridade. Contudo, Paulo vai expressar que seu chamado foi feito diretamente por Cristo, e no capítulo 2 vai externar que os apóstolos de Jerusalém reconheciam seu apostolado em pé de igualdade. Entendendo os objetivos da carta, podemos agora lê-la com um entendimento mais abrangente. Finalizamos com uma curiosidade histórica, pois a carta aos Gálatas foi redescoberta por Lutero e lhe serviu de base de argumentação para o movimento da Reforma Protestante. Esperamos que o querido ouvinte, com essas exposições, cresça no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.